Estamos gravando nosso encontro para poder disponibilizar para as pessoas que não vão poder entrar hoje, tá bom? Agradecemos a participação de todas e de todos. Estamos mais em um encontro do curso de extensão o método indutivo intercultural e o projeto Laboratórios Socionaturais Vivos. Esse é um curso que começou no mês de outubro de 2023. Temos tido até o momento essa é nossa sétima aula, nosso sétimo encontro. Tivemos, em 10 de outubro, uma introdução ao projeto, uma explicação do projeto Laboratórios Socionaturais. Em 3 de novembro, falamos sobre o conceito sintático de cultura, o que é cultura, a cultura no contexto do projeto. Em 9 de novembro, falamos sobre análise das atividades sociais e a explicitação dos conhecimentos indígenas. Depois, em novembro, aproveitamos umas aulas. Em dezembro, tivemos um intervalo, né, de final do ano, recesso de fim de ano, e nesse intermédio, disponibilizamos duas aulas, a quarta aula sobre o estudo do livro de Vygotsky, A Formação Social da Mente, onde vimos o capítulo 4, Internalização das Funções Psicológicas Superiores, e a interação entre aprendizado e desenvolvimento. Nossa aula 4 e 5 do curso. E no dia 17 de janeiro, a semana passada, nós retomamos o curso, depois do intervalo de fim de ano, onde falamos das atividades das crianças indígenas, e o professor Adriel Juano e Paz foi nosso palestrante. Então, hoje vamos dar continuidade com a participação e apresentação do professor Márcio Pereira, da Escola Júlio Pereira, Comunidade Iramutã, que vai nos apresentar umas reflexões sobre o planejamento pedagógico que a gente vem trabalhando dentro do projeto e na parceria com as comunidades e com nossos alunos. Então, só quero lembrar brevemente que o método indutivo intercultural, ele coloca no centro do debate uma reflexão crítica sobre a escola indígena, como que funciona a escola indígena, como se organiza a escola indígena, e se coloca em debate como entra a cultura indígena dentro da escola indígena, né? Muitas vezes como algo do passado, folclorizado, reduzido aos espaços e à carga horária que o sistema escolar organiza e deixa para esses conhecimentos. Então, o método se propõe rediscutir isso. Primeiro, colocando em debate uma crítica como o sistema escolar funciona, né? Logo, trazendo uma reflexão sobre o que é realmente cultura, né? E aí vamos chegar ao entendimento de que os povos indígenas na Amazônia têm uma integração muito grande, muito forte, entre as atividades que eles fazem e a natureza. Então, na verdade, para a gente entender a cultura, nós precisamos estudar as atividades das comunidades e ver como ela está viva nessas atividades, seja na atividade de caça, de pesca, de construção, ou nos jogos e brincadeiras das crianças, que é nosso foco de reflexão. Quais são as atividades das crianças, quais são os trabalhos e atividades, os jogos e brincadeiras das crianças. E a partir dessas atividades, nós elaboramos um calendário que chamamos calendário socionatural, que evidencia essa integração sociedade e natureza, para logo destacar algumas atividades dessas. Nós fazemos uma análise dessas atividades, buscando entender a lógica interna dessas atividades, como que elas se organizam, quais são as regras, quais são o passo a passo delas. Esse foi o conteúdo que nós vimos nas aulas, na segunda aula, onde vimos o conceito sintático de cultura, e na aula 3 desse curso, onde explicamos como se faz a análise de uma atividade social, que também podemos chamar de explicitação do conhecimento indígena, né? Então, estudamos essa integração entre sociedade e natureza, estudamos as atividades. Estudando as atividades, buscamos compreender melhor como funciona a cultura. E é nisso que nós estamos, né? Hoje vamos passar a ver como, depois de analisar uma atividade, nós vamos transformar essa atividade em um plano para a sala de aula. Nós vamos levar
essa atividade transformada para a sala de aula. Então, nós chamamos de atividade social, é aquela atividade que os parentes fazem, independente da gente existir ou não no mundo. O parente vai lá pescar, vai tirar palha, vai caçar, vai juntar tanajuras, né? Faz suas panelas de barro. Boa noite, professora Ernestina, professora Márcia, que estão aqui. Os parentes estão fazendo suas atividades. Essas vamos chamar de atividade social. Seguindo Vygotsky e os autores da Escola Histórico-Cultural e da Teoria da Atividade, nós vamos entrar a compreender essas atividades sociais e nessa perspectiva de Vygotsky, vamos entender que quando o professor vai transformar essa atividade social em uma atividade pedagógica, nós vamos chamar de uma atividade de aprendizagem. Então, temos atividade social, é o que os parentes fazem. Atividade de aprendizagem é o que nós, como professores, vamos propor em sala de aula, né? São as atividades que estão construindo a proposta pedagógica da escola, né? Então, são propostas de aprendizagem. Vygotsky, na perspectiva de Vygotsky, podemos falar em uma interaprendizagem, porque os alunos aprendem com os coleguinhas, nós aprendemos também como professores com os alunos, e é um processo complexo de interaprendizagens nessa vivência diária. E isso que nós vamos buscar compreender hoje, a partir das experiências que o professor Márcio Pereira vai nos trazer da comunidade Uiramutã, onde eles vêm fazendo um trabalho bem interessante, estudando já há alguns anos esse método e buscando levar essas propostas para a sala de aula, que é o grande desafio, né? Desafio que temos perante o sistema escolar, perante a Secretaria de Educação. Então, vou convidar o professor Márcio, não sei se já está disponível, conseguiu resolver o problema de áudio que ele tinha. Sim, professor. Boa noite a todos, cumprimentar aqui em nome dos professores. Tu consegue abrir tua câmera, Márcio? Sim, já estou abrindo aqui, consegui. Cumprimentar todos aqui em nome da professora Mara. Professora Mara, boa noite a todos os professores presentes, acadêmicos aí do curso de licenciatura. E no momento eu trago aqui uma reflexão sobre o planejamento, né? E eu quero mostrar aqui, através das atividades que foram desenvolvidas ao longo das atividades aí do projeto Laboratório Socio-Naturais Vivos, onde as experiências vivenciadas, né, juntamente com os alunos da Escola Estadual Indígena Júlio Pereira, aqui da comunidade Uiramutã, do Centro Vilimã, onde nós tratamos das experiências educativas, né, dentro do contexto escolar indígena. E, mais uma vez, vou apresentar aqui uma proposta pedagógica voltado aos estudantes do sexto ao nono ano, no qual nós temos já com experiências organizadas aí a atividade social, jogar futebol, jogar bola, né? Vamos jogar bola, e a atividade pegar tanajura, que foi uma das experiências, né, que nós levamos até para a feira, para a primeira feira de ciências que ocorreu aqui no município de Uiramutã, a primeira feira indígena, e também a feira estadual de ciências que ocorreu também no ano de 2023. Mas também na proposta eu trago uma atividade que eu vou compartilhar aqui, né, durante a apresentação, uma atividade que vai permitir que vocês façam na verdade, nós façamos uma análise, né, e propor uma atividade que seja desenvolvida juntamente com os alunos do nono ano. Eu estou com um probleminha aqui do computador, mas eu vou tentar aqui não me atrapalhar muito aqui com essa questão da tecnologia, né, que o computador aqui ele não está correspondendo aos comandos, mas vou tentar apresentar aqui de uma forma melhor possível, certo? Eu vou compartilhar aqui um arquivo, né, no qual vai direcionar a minha apresentação. Se por acaso não estiver apresentando, alguém pode informar aí, professor Maxi mesmo. Então, o projeto, nós estamos agora no curso de extensão, né, sobre o método indutivo intercultural e o projeto Laboratório Socio-Naturais Vivos, hoje falando sobre o planejamento pedagógico, voltado aí para o protagonizado
indígenas, e aqui a partir da Escola Estadual Indígena Júlio Pereira. Nós colocamos como ponto de referência o método indutivo intercultural, que é a organização curricular que nós estamos levando as atividades, né, como uma proposta pedagógica voltada aos planejamentos, plano de aula, as atividades práticas. E o mais importante é que no método indutivo intercultural, a vida social da comunidade, ele se torna um leque de conhecimentos, né, no qual nós vamos apropriar dessas atividades para desenvolver propostas educativas nas escolas. E também que, com as atividades que já realizamos, nós podemos, né, já apontar, né, situações positivas às atividades que deram certo, né, de certa forma, vamos dizer que foi de uma forma muito complicada até, na verdade, pela experiência, mas que deram resultados positivos. Uma delas é a apresentação na feira científica, como já me referi anteriormente. Então, todas as atividades que nós estamos trabalhando, ela está registrada no calendário socionatural da comunidade, no qual o professor Maxim, na introdução, estava falando sobre essa análise, né, que vai analisar a atividade das crianças, analisar a atividade, né, dos adultos, também o clima, a astronomia, né, a parte também do indicador, né, dos animais, dos vegetais. Então, tudo isso ele está relacionado à vivência social da comunidade. Então, são aspectos fundamentais que, ao ver do método dedutivo, né, também do estudo que traz a linha do pensamento de Vygotsky, que essa relação é indissociável da natureza. Então, a gente tem visto as atividades como elementos fundamentais para desenvolver propostas educativas no contexto escolar indígena, né? Então, seria uma observação importante. Então, aqui nós temos o calendário, como a maioria, né, dos professores já conhecem. Exploramos ainda desse calendário poucas atividades, né? No caso aí, exploramos ainda 5 atividades, e nele está registrado várias outras, né, que é vivenciado no período aí, de um ano da comunidade, onde nós fazemos uma leitura de mês a mês, né, no caso dos indicadores. Aqui na primeira atividade, que tem o título Vamos Jogar Bola, é uma atividade que já foi desenvolvida e foi realizada o passo a passo dessa atividade, onde nós tivemos hoje, né, um resultado muito produtivo com os alunos que hoje estão na 2ª série do ensino médio, né, desde a primeira experiência, mas que já temos frutos, né, de que esses alunos eles tiveram um bom comportamento, que tiveram uma assiduidade melhor, porque até então o futebol estava sendo visto como um problema social, né, que os estudantes eles praticamente preferiam o futebol do que estar em sala de aula. Mesmo assim, ainda tem algumas críticas, né, que está acerca dessa atividade. E na atividade Vamos Quebrar Castanhas Queimadas, é uma atividade que faz parte, né, também da vida social da comunidade, em especial dos mais adultos e também das crianças, né? Apesar de os jovens se dedicar mais profundamente na questão de quebrar castanha também, mas eles assim eles não têm se identificado muito com essa atividade. Mas quando a castanha está quebrada, por exemplo, os adultos quebram a castanha, né? Todos os jovens, os membros da família, eles consomem. Inclusive pode fazer uma farofa, tudo mais. Então essa atividade é o que a gente vai propor hoje, como desenvolver, né, essa proposta pedagógica para os alunos. Certo? Então, aqui nós temos o calendário socionatural da comunidade, onde essas atividades vão estar expostas, né? Então, nós podemos, por exemplo, nesse mês de janeiro, explorar essa atividade Quebrar Castanha Queimadas. Esse título eu coloquei, mas ele poderia ser muito bem mais adaptado, né? Conforme a atividade que vai ser realizada. Aqui são as atividades anteriores, que também já temos uns estudos, né? Atividade Tira Palha, atividade Pegar Tanajura. Essas são as atividades que nós já exploramos e também teve um desenvolvimento muito, muito bom, né, com relação à proposta pedagógica. Então, nesse sentido, como já foi feito apresentações anteriores, nós temos o etnomapa que pode ser visto como uma complementação do calendário socionatural.
aqui nós vamos, de certa forma, identificar, né, o nosso tema de estudo, ou seja, a atividade que nós vamos estudar. No caso, quando eu vou trabalhar quebrar castanha, por exemplo, eu vou trabalhar o pé de cajueiro, por mais que a atividade quebrar castanha vai ser atividade específica, mas eu posso estudar, por exemplo, como juntar castanha, né, que período. Por exemplo, eu vou no cajueiro, vou juntar, por exemplo, 10 litros de castanha ou 1 litro de castanha, então eu vou saber onde vai ter as castanhas, né, se lá os pássaros, os papagaios, né, não comeram as castanhas também, que aqui a gente tem esses problemas socioambientais, também da relação socio-natureza, que é um problema, vamos dizer assim, para nós, mas que para os seres, para o papagaio como uma ave, né, é uma alimentação também. Então, isso aí, vendo do lado aí da questão dos problemas socioambientais, pode ser entendido, né, de certa forma, como também uma cadeia, né, de alimentar, na verdade, para os pássaros. Então, aqui uma pergunta, né, norteadora, no qual nós vamos aqui, como sugestão de atividade, elaborar um planejamento pedagógico, analisando a atividade social, queimar e quebrar castanha de caju. Então, a pergunta é, o verdadeiro fruto do cajueiro é o caju ou a castanha? Né? Então, aqui nós temos uma pergunta norteadora, no qual vamos desenvolver a atividade, né, durante esse primeiro semestre aqui na Escola Estadual Indígena Júlio Pereira, certo? É mais uma atividade que vamos desenvolver para estimular aí o potencial na questão da interaprendizagem dos alunos, e nós temos aí 2 crianças, né, que estão aprendendo a quebrar castanha, observando um adulto, certo? Então, levaríamos a castanha e o caju, por exemplo, para a sala de aula, para identificar, para desenvolver uma pesquisa mais aprofundada, uma vez que os estudantes conhecem o caju, por exemplo, a parte, né, que é comestível naturalmente, que não é assado ou não sofre nenhum processo, né, de alteração, a parte que é o caju mesmo, né, que nós conhecemos aqui como um fruto. Mas é isso que a gente vai nos perguntar juntamente com os alunos. E o planejamento, né? Aqui nós temos o planejamento no qual nós vamos desenvolver essa proposta. O planejamento em base do método indutivo intercultural, que vai trazer essa atividade, vamos quebrar castanha de caju, né, no qual tem uma matriz de conteúdo, onde apresenta, né, a integração de sociedade e natureza. Nós temos as variáveis, no caso, com relação ao cajueiro, nós vamos trazer aí a castanha. O território natureza seria o terreiro, porque aqui nós temos os caju, né, nos quintais de casa, e também seria no gapó, ou seja, uma parte dos cajueiros também estão na margem dos igarapés, estão na margem, né, de lagos. Então, aqui no Iramutã, concentra, em relação a outras comunidades adjacentes, concentra o maior número de pés de cajueiro, né? Então, em algumas comunidades também tem cajus, né, mas não em quantidade significativa como aqui na comunidade de Iramutã. E os recursos, né, o recurso natural seria o produto aqui, a castanha, né, logo em seguida a castanha, trabalho, técnica, habilidade, que seria quebrar a castanha, né, vamos utilizar a habilidade, né, com as mãos. E o fim social, que pode ser utilizada da seguinte forma, pode ser uma sobremesa, associado com farinha ou com beiju, e também uma merenda, né, poderia ser também uma merenda, mais sobremesa mesmo. Às vezes, né, tem pessoas que consomem a castanha como sobremesa, faz uma farofa, tudo mais, e aí, em alguns momentos, as pessoas, né, os idosos também, os adultos, assim, né, que gostam de pegar castanha, de quebrar castanha, eles vão juntamente com as crianças, né, tem os adolescentes também, e que são realizadas durante certo período do ano, que no caso aqui seria em torno de dezembro a janeiro. Agora, por exemplo, é o período que está, né, finalizando aí esse tipo de fruta, né, que é o cajueiro. No caso, nesse período aqui está com pouca quantidade, né, já tem pouca castanha, já tem pouco caju, então também pode ser realizada uma aula nesse período, por mais que tenha pouca quantidade. Essa é a primeira organização do planejamento, com base no método indutivo, que nós vamos classificar aqui como opção A.
E na opção B, nós temos a sequência lógica ou passo a passo da atividade de aprendizagem, né, que é o planejamento pedagógico, que também vai estar inserido o cronograma. Coloquei um exemplo aqui, né, das ações, por exemplo, aqui, a primeira ação, como a castanha já está assada, que os alunos não vão assar a castanha deve estar assada, já então vamos só quebrar a castanha, né? Então, a carga horária aqui de 1 hora, né, para a gente desenvolver as atividades necessárias, como, por exemplo, conversar aí para uma roda de conversa, onde vai estar a castanha já assada, né? E vamos somente na experiência, estimular a atividade quebrar, né? Porque a atividade assar seria uma atividade anterior, que pode ser realizada, por exemplo, pela mesma turma, mas que seria necessária uma carga horária maior, né? E também, em juntar castanha também, por exemplo, é uma outra atividade, porque para juntar castanha precisa se organizar o horário, né? Precisa ver se está tempo de chuva ou não, se está ensolarado. Então, quando sai para juntar castanha, é uma atividade. Você vai para os cajueiros, então, basicamente, para juntar castanha, para juntar, por exemplo, 5 litros, uma pessoa demoraria em torno de 2 a 3 horas, devido à distância dos pés do cajueiro. Então, isso seria uma atividade. No caso desta atividade aqui, que é quebrar, então seria já no terreiro, né, ou no espaço de escola mesmo, que seria utilizado 1 hora. E a metodologia, como, né? E aí o professor ele pode desenvolver sua metodologia conforme o espaço escolar, conforme também, né, o dia, conforme a organização, juntamente com a gestão da escola, juntamente com os professores. E aí, aqui seria no último tempo de aula, né, porque é necessário que os alunos eles estejam no trabalho de campo. Então, no último tempo de aula, propor uma atividade prática para quebrar castanha. A castanha já deve estar queimada. Eu utilizo a palavra queimada porque realmente é utilizado fogo, né? Então, o que fica no interior da castanha é que vai ser retirada após a casca ser queimada. Conhecimentos culturais próprios, também é um exemplo, né? A castanha é uma semente que, quando queimada, pode ser consumida como merenda ou sobremesa. Ou seja, percebemos na análise anterior que os estudantes ainda não têm conhecimento, né, de que realmente, conforme a pergunta que foi feita, se o caju ou a castanha é o fruto. Então, aqui nós vamos ter uma ideia que o fruto seria a parte do caju, que lá na frente a gente vai explorar um pouco mais. E nos conhecimentos escolares, é a parte que vai explorar os conhecimentos científicos, onde coloquei também aqui uma observação, ó, que vocês vão acompanhar, que diz que o caju se constitui de 2 partes. O fruto propriamente dito, que é a castanha, e o seu pendúculo floral, o pseudofruto, um corpo piriforme, amarelo, rosado ou vermelho. Então, aqui nessa questão aqui, já dá para ver que nós temos muito a explorar. Temos palavras científicas, né? Temos palavras que não faz parte do vocabulário dos alunos, inclusive até do professor, quando não temos conhecimentos aprofundados sobre algumas espécies de plantas, animais, vegetais. E nesse momento aqui, um professor de geografia, por exemplo, ele precisa estar buscando, junto ao professor de ciência da natureza, para poder explorar esses recursos, né, como esse, por exemplo, né, da castanha. Então, aqui, pode ser produzido aqui, através desses conhecimentos escolares, por exemplo, uma atividade que vai explorar a geografia, a história, as ciências, a biologia, no caso do ensino médio. Então, são algo, na verdade, algo novo, né, por conta dos nomes, por mais que o aluno ele já conhece a castanha, mas ele acaba sendo estimulado, né, ficando curioso devido a essas questões mais científicas, né, de certa forma, com conhecimento científico, que é a parte que vai ser explorada, né, juntamente com o conhecimento próprio. E nós temos as habilidades, que está aqui registrado ao lado, né, que é algo que a gente já vem também estudando. Essas habilidades, que eu vou tá no outro slide, eu vou passar, mas eu queria, assim, né, dizer que as habilidades é uma normativa, né, BNCC, que se diz Base Nacional Comum Curricular, onde
há uma previsão de, como é que diz? Uma palavra mais exata, assim, né? Que o estudante, em uma determinada disciplina ou série, ele tem que estar de acordo com as habilidades de conhecimento. Então, isso seria a nível nacional, né? Seria basicamente uma equiparação, né, de todas as unidades de ensino para poder ensinar conteúdos, né? E o aluno ele está para desenvolver as habilidades necessárias durante o período que ele está, que seria a série. Então, seria basicamente uma forma, né, de alinhar o ensino a nível nacional. Assim também como o DCR, né, que vai trazer aqui, o DCR ele vai trazer uns conhecimentos mais locais, que é da região, né, que vai conhecer, por exemplo, se eu vou falar da castanha, então tem que conhecer de onde que veio a castanha, né, qual município, né, tem produção de castanha, de caju. Então aqui seria, né, o que é feito com a castanha, o que é feito com o caju, né, se é uma atividade, se permite uma atividade econômica. Então aqui vai ter na parte do DCR, ele vai explorar esses recursos, que seria basicamente explorado através de uma habilidade. Por exemplo, aqui, o valor da biodiversidade. Aqui é para o aluno do 9º ano, né? O objetivo de aprendizagem: refletir sobre o valor da biodiversidade, considerando 3 aspectos: o potencial biotecnológico das espécies, a história evolutiva das mesmas, a importância da biodiversidade para a manutenção do modo de vida dos povos tradicionais. E aí nós temos as habilidades da Base Nacional Comum Curricular, que seria justificar a importância das unidades de conservação para a preservação da biodiversidade e do patrimônio nacional, considerando os diferentes tipos de unidades, parques, reservas e florestas nacionais, as populações humanas e as atividades a eles relacionados. Nessa parte aqui das habilidades, nós temos como explorar aqui os conhecimentos tradicionais também, né? Por exemplo, será que, de onde que surgiu, né, a ideia de assar castanha, por queimar castanha? Como pode ser comercializada, né? Será que tem algum parque ou reserva floresta que tem esse tipo de planta? Essa planta é uma planta nativa ou exótica? Então, são perguntas norteadoras que podem estimular o estudo, né, dessa espécie de fruto. E também na parte da matemática, você vai explorar a fonte econômica. Hoje, né, um saquinho de dindim, por exemplo, cheio de castanha, está em torno de 15, né, de 12 a 15 reais. Quando é comercializado na comunidade, está em torno de 7 a 9 reais. E no mercado, às vezes, está chegando até 15 reais mesmo. Então, é uma forma de explorar também, né, o conceito social e também a questão econômica. O importante, no caso, voltando aqui no planejamento, essas habilidades elas vão nortear, né, o conhecimento convencional, ou seja, o conhecimento alinhado à Base Nacional Curricular Comum, certo? Então, seria, do planejamento, seria basicamente essa estruturação, né, que nós temos para apresentar, e eu tenho mais uma atividade aqui na frente, mas aí o computador acho que está travado aqui. Mas a gente já, qualquer dúvida, né, esclarecimento que for acerca das habilidades, a gente pode estar socializando, certo? Eu estou com o computador travado aqui. Desculpa, pessoal. Certo, Márcio. Se for preciso, Márcio, tu sai da conexão, reinicia o computador e volta a entrar, tá bom? Certo. Sem problema. Estamos aqui tranquilos, super bem no horário. Eu queria comentar, enquanto o Márcio resolve aí o problema técnico, que as atividades que nós estamos estudando, que são as atividades das comunidades, na verdade são um conjunto de atividades, né? As atividades não são só isoladas. Ele deu aqui o exemplo, olha, eu vou quebrar castanha, mas tem uma sequência de atividade para chegar nesse ponto de você quebrar castanha. Primeiro vai ter que juntar a castanha, vai ter que assar a castanha, vai ter que quebrar a castanha. Inclusive, nós já temos, nessa linha aí de atividade, nós temos um TCC que foi sobre fazer suco de caju,
e uma dissertação de mestrado sobre assar castanha de caju, que podem ajudar nesse tipo de pesquisa. Então, veja, podemos pensar um planejamento pedagógico para toda uma sequência de tempo, desde apanhar caju já poderia ser uma atividade de análise, apanhar caju, fazer suco de caju, tem pessoal que faz doce de caju, depois de um tempo, e se fazem outros subprodutos de caju, tem gente que faz mocororó, vejam como já podem ir sendo feitas diferentes atividades. E depois, em um bimestre, se fosse um tempo escolar, digamos, juntar a castanha, que é posterior a fazer a que sai o fruto, né? Assar e quebrar, ou seja, e ainda depois poderíamos ter outra atividade, que é comercializar as castanhas, poderia entrar em uma linha, em uma sequência de atividades, e para cada uma dessas pequenas partes relacionadas à macroatividade de aproveitamento do caju, nós poderíamos ter planejamentos pedagógicos. Então, queria ressaltar esse fato de que as atividades não são atividades isoladas. Então, no planejamento, a gente vai dizer, eu vou partir de um momento. Tem atividades que ainda são de longo prazo, por exemplo, plantar mandioca, tem mandiocas que vão estar maduras com 18 meses. Então, veja, ultrapassa os 12 meses de um ano. E a gente pode ir pensando também essas atividades por partes, como se fossem as partes dessa macroatividade, que aí no caso dos trabalhos de roça vai desde a escolha do local de plantio, do tipo de solo, a derrubada, a coivara, a queima e assim por diante. Cada um desses pode ser uma atividade em um processo de planejamento pedagógico. E outro que queria ressaltar, que o professor colocou aqui, a necessidade de fazer pesquisas complementares, né? Por exemplo, buscar os conhecimentos específicos dos indicadores. Lembramos que estamos trabalhando com um calendário socionatural que tem 7 indicadores. As atividades da comunidade, as atividades das crianças, e aí vem os conhecimentos sobre astronomia, sobre clima, sobre as plantas, sobre os animais e os problemas socioambientais de saúde. Então, cada uma desses indicadores nos permitem pesquisas específicas. Esses dias estamos fazendo uma oficina aqui na licenciatura intercultural sobre pesquisa. Então, vou precisar pesquisar esses conhecimentos específicos que vão vir complementar meu trabalho como professor, né? Que podem ser conhecimentos sobre química, sobre física, sobre matemática, e isso implica a gente ir entendendo, por exemplo, no tucupi, o tucupi tem um produto químico que é veneno, né? A castanha do caju também, ela tem um óleo que também ela queima. Veja, aí a gente pode ir entrando nessas pesquisas para entender esses conhecimentos que vão enriquecer o planejamento de nossas aulas, né? Então veja como tudo está relacionado e vai abrindo muitas portas para pesquisas complementares. Certo, Márcio? Então, como está sim, por aí? Tá ótimo. Eu estava finalizando aqui a questão da apresentação sobre o planejamento, né? Então, o planejamento, apesar de ser complexo, mas quando se faz uma análise organizada da atividade social, ela se torna muito boa, muito legal de desenvolver. E os alunos, eles também se envolvem com uma atividade como essa, né? Lembra que no seminário, aqui na oficina, quando os alunos acompanharam aqui no Comunidade Vila Limão, a gente viu que eles foram, né, conhecer, conversando com ele no caminho, onde você pode explorar, né, a questão do conhecimento da oralidade, né, contando história, contação de história, você vai trabalhar a questão da língua materna, então é importante os professores estarem envolvidos também, tá? Então, as ações que são realizadas na escola, elas acabam enriquecendo, na verdade, a dinâmica, né, do professor com planejamento. Então, é importante que o professor ele tenha em mente, né, em mãos também, esse documento, esse material que
vai nortear o trabalho do professor. E aí nós temos uma sequência de atividades que podem ser realizadas, como o professor Maxim está reforçando aí, nós vamos ter várias atividades que podem ser desenvolvidas através de uma única atividade social, né, que é conhecida. Então, a castanha também tem sido um objeto, né, de estudo muito importante. E aí, vendo no calendário, nós temos várias outras que podem ser trabalhadas no decorrer dos meses, e no caso da roça, no decorrer do ano, né, que vai envolver a questão da organização social, do período, né, no caso do período de inverno, verão. Então, cada atividade tem sua importância. E vale salientar também que tem comunidades, né, que podem ter atividades pontuais. Por exemplo, tem comunidade que não tem mata ciliar próximo, né? Então, eles podem trabalhar, por exemplo, a vazante, né, produção de mandioca. Eles podem trabalhar uma outra ferramenta, né, que tem disponibilidade lá na comunidade, uma vez que outras comunidades eles não têm um solo, né, igual como aqui, por exemplo, na região do Villimon, né, no centro do Villimon, tem uma mata ciliar produtiva, né? E já em outros espaços, justamente tem um solo mais ácido. Então, tudo isso vale um estudo. Assim também como a questão do caju. O caju não é uma planta, o cajueiro não é uma planta que é nativa, né? Ela foi introduzida através aí como é que chama? Do acesso, né, das comunidades indígenas, e trouxeram esse fruto e está sendo, como é que posso dizer? Está sendo cultivada, né, e aumentada a cada ano. Então, essa apresentação, professor, eu trago aqui, né, como uma forma, né, também de estimular a pesquisa, e aí eu coloquei essa atividade aqui, que eu não sei se vai ser, né, possível fazer um planejamento, como exemplo, mas um planejamento bem simples, né, a partir do que vamos disponibilizar o esquema do projeto, né, esquema da proposta pedagógica, que nós temos o planejamento geral e nós temos o planejamento, né, de forma mais específica com o método indutivo. Então, a pergunta fica, né, o verdadeiro fruto do caju, caju ou castanha? Então, finalizo a minha apresentação. Eu agradeço, né, pela atenção também, e aí a gente está para responder se houver alguns questionamentos ou alguma pergunta que a gente possa retomar, né, onde não ficou claro, mas eu deixo também aqui, né, palavras abertas aí aos colegas professores para poder comentar ou fazer, né, como é que diz, questionar, e também sugerir, né, atividades que venham somar com a aprendizagem dos estudantes nas escolas indígenas. Agradeço e uma boa noite para todos. Certo, Márcio, agradecemos. Márcio, tu tem um fácil aí que seja possível apresentar o planejamento que apresentaram da atividade Pegar Tanajura para a Feira de Ciências? Tem, professor, deixa eu só verificar aqui. Enquanto você vai não importa socializando aí, eu posso... se ela tiver alguma outra estrutura, não importa, só para mostrar essa atividade que foi premiada recentemente, né? Então, gente, vimos a apresentação do professor Márcio. Não sei se alguém quer fazer algum comentário, complementar, fazer perguntas. Está aberto aqui para os participantes do encontro de hoje. Mara, por favor, levantou a mão, pode falar. Boa noite a todos, colegas. Queria fazer perguntar, né, do Márcio, como que ele envolve os colegas dele nesse trabalho, se todos estão conseguindo compreender, porque é o nosso desafio hoje, né? Eu estou perguntando isso porque, como a gente vai fazer outros cursos, eu preciso saber mais como os colegas daí da Júlio Pereira aceitam isso, né? E
assim, a gente até conversou um pouco com alguns professores de uma escola, eles gostariam de fazer essa visita nas escolas, onde oferta, onde está com esse curso, onde está com esse trabalho do método indutivo. E aí a pergunta é, como durante essas atividades, os professores, né, têm esse envolvimento de todas as turmas, como é que é, só está de primeiro ao quinto ano, se tem outras atividades nesse caminho aí, com os alunos do ensino médio, do ensino fundamental 1 e fundamental 2. Contigo, Márcio. Então, professora Mara, agradeço pela pergunta. É um desafio, na verdade, né, nós trabalharmos o método. Primeiro porque essa proposta, apesar de ser muito produtiva, ela também tem uma parte que dificulta, né, na verdade, o trabalho dos professores. Eu falo dificulta porque não é fácil, por exemplo, você fazer um planejamento como esse do método. Tem muitos planejamentos, por exemplo, que ele facilita, né? Você pega uma atividade, aplica, coloca lá a carga horária, pega um conteúdo e pronto. A atividade do método, ela dificulta um pouco mais porque nós precisamos analisar as atividades sociais, que é um desafio que tem sido aqui dos professores. Mas conseguimos sim envolver os professores. E eu vejo que participar da Feira de Ciências e estar, por exemplo, sendo premiado e tudo mais, é fruto dessa interação dos professores com o estudo do método, porque a feira científica, por exemplo, ela traz esse questionamento, né, de como trabalhar, por exemplo, uma economia sustentável, né, ou como é que diz, preservação do meio ambiente. Então, tudo isso está inteirado com a relação sociedade-natureza. E o método, ele trouxe, através dos indicadores, né, dessa análise dos indicadores, uma visão mais aprofundada do que a gente pode explorar, né? Então, professores, eles têm sim, apesar de ter, né, os desafios, a feira científica mostra que eles conseguiram sim, né, de certa forma, compreender como o método, né, tem trabalhado. Então, isso favoreceu, né, a nossa pesquisa, a nossa prática. Inclusive, hoje tivemos aqui na escola uma visita, né, de uma equipe do TJ, né, TJRR, que é o Tribunal de Justiça, que onde eles puderam visualizar essa interação dos professores, né? Então, nós vamos aí, mais uma vez, montar parceria para desenvolver atividades voltadas às questões, né, de palestras, né, com base nos conhecimentos indígenas. Então, os professores, eles têm, sim, demonstrado interesse, têm demonstrado aí, né, atividades que podem ser feitas, mesmo que talvez até um pouco distante do método, mas eles começam de certa forma, estar alinhado com esse projeto que é um projeto fantástico, na verdade. Então, a gente está tentando, né, desenvolver a proposta aí também da questão do PP da escola, que é um desafio também, mas que essas atividades, elas estão bem fortes mesmo aqui na escola. Inclusive, os comentários, né, a questão dos pais também, que tem feito uma reflexão sobre isso, tem nos motivado para continuar desenvolvendo essa pesquisa e, na verdade, desenvolver uma proposta mesmo adequada para desenvolver junto com as atividades aí, né, dos educandos, que são o nosso público-alvo. Certo, professor? Então, eu acredito que é isso, né, que pretendemos avançar também, e nós já temos uma boa experiência, né, inclusive analisando a atividade também da escola de Pedra Preta, a escola do Vilimão, também a escola aqui do Camararém, né, que já fazem parte do projeto, que já estão trabalhando nessa linha de pesquisa, certo? Ok, professor. Ultimamente eu fiquei sabendo que o senhor, parabéns, né, o novo gestor da escola, e assim, eu estou perguntando porque essa é a proposta que eu quero levar para a região das Serras, conseguir colocar dentro da linha essa proposta, né, para a região das Serras,
para as escolas estaduais, até por conta da discussão sobre a matriz curricular. E como o senhor é um novo gestor da escola, né? Agora acho que mais que nunca reunir os professores, né, para discutir essa proposta com todos, de primeiro ao ensino médio, porque, querendo ou não, a gente, embora que essa proposta é para o primeiro ao nono, né, mas a gente tem que discutir com o ensino médio sobre essa proposta, porque dali vai sair professores, vai ser estudante que vai ser professores, né, e daqui mais uns anos são nós que vamos ser citados, escrever sobre o nosso método de ensino escolar indígena. Então, com certeza já tem que começar, né, nessa discussão com essa proposta do calendário. Só isso que eu tenho que lhe dizer, né, pode ser, é uma proposta que estou lhe dando já para reunir e para falar isso, porque vocês estão escrevendo o PP dentro dessa proposta pedagógica, né? Então tem que reunir todos os professores para eles começar a entender, né? Começar um debate sobre essa proposta do método indutivo. Assim a gente caminha melhor. Exatamente, professora. Depois da questão da pandemia, né, da pandemia aí do Covid-19, quase que nós, de certa forma, estávamos muito, assim, desnorteados, né, por conta dessa situação aí. Inclusive, por mais que alcançamos alguns objetivos, mas sim, nós vamos estar retomando, né, as atividades práticas, atividades que são desenvolvidas realmente com os alunos, e que os alunos eles possam ser de certa forma, os protagonistas, né, da aprendizagem. Mesmo assim, hoje, a participação dos estudantes do ensino médio, por exemplo, no vestibular, nós tivemos um resultado positivo também para esse ano, né, onde um dos estudantes, alguns estudantes fizeram o vestibular e mostram que essa prática, essa proposta, ela também ajuda, né, no conhecimento científico. Então, a classificação deles, né, na concorrência aí da Universidade Federal foi mais também pode dizer, um resultado positivo. Nós temos aluno aí que vai concorrer aí, né, tentar uma vaga aí no SISU, que é para na área de, como é que chama? De engenharia, não, na mesma área de pesquisa, não, de conhecimento, que é o arquiteto, né? Um dos estudantes, ele nunca saiu, né, para estudar cursinho e tudo mais, então isso a gente vê que o estudo ele vem favorecendo, sim, também depende muito do comportamento do aluno e da dedicação, mas sim, a proposta tem tipo, um resultado muito produtivo, né, nessas ações aí. Então, assim também como, por exemplo, a Escola do Vilimão tem suas experiências, né, a Escola da Pedra Preta, a Escola do Caxirima, então eu coloco assim porque a gente percebe, né, então, inclusive, nós temos aqui, né, a intenção de formar lideranças, por exemplo, que é um objetivo dos Tuxaus, e a gente precisa pensar uma forma, né, de como trazer essas experiências dentro dessa dinâmica do laboratório socionaturais vivos. Por exemplo, analisar uma reunião, fazer uma atividade para que o aluno ele possa, né, participar e estar ali socializando, porque tem estudantes que eles têm, né, de certa forma, um perfil de liderança, e hoje um exemplo disso é a própria organização dos jovens, né, que estão aí fazendo projetos, que estão colocando suas ideias. Então, tudo isso os professores precisam reforçar, né, também estimular e apoiar os estudantes nessa caminhada. Certo, professora Mara? Eu agradeço pela sua observação também. Certo, muito bem. Está aberto para perguntas, para colocações. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação para o Márcio? Só informando que aqui no chat, né, nas mensagens, eu coloquei o link para a frequência de hoje, tá bom? Então já podem ir assinando a frequência de hoje, e as pessoas que vão assistir nos próximos dias o vídeo, depois de assistir o vídeo, lembrem sempre de assinar a frequência para validar a participação. Está aberto para perguntas, para colocações? Alguém se anima?
Retomando um pouco a pergunta da Mara, Márcio, eu vejo que ela pergunta assim, como os colegas se envolvem nisso aí, que eu acho que é um grande desafio, né? Muitos projetos são interessantes, trazem propostas pontuais. Eu vejo que nas escolas, sobretudo, por exemplo, na Feira de Ciência, a gente viu que nas escolas tem muitos projetos, aparecem muitos projetos interessantes nas escolas. O problema que eu vejo é que muitas vezes são projetos tipo assim isolados, né? Eles trazem uma coisa interessante, mas depois o pessoal volta ao padrão normal e meio que essas iniciativas não chegam a ter um esforço de acúmulo de experiência, que é o que um pouco a gente quer trabalhar com esse projeto, de olhar a escola de forma integrada, olhar o planejamento de uma forma integrada, né? Nesse sentido, eu te perguntaria, a gente vem acompanhando esse trabalho de vocês e a gente vê que quando fizemos o TCC, foi como um trabalho individual praticamente, né? Era você fazendo o TCC na proposta do método, e depois, já com o projeto, a gente conseguiu levar atividades, um estímulo para envolver os colegas nesse trabalho. E isso não é fácil, acho que por aí um pouco a provocação da Mara, né? Como que o pessoal reage, como que o pessoal ajuda. E nesse mesmo sentido o PPP, né? Porque o PPP não é algo que a gente consegue fazer sozinho, precisa dos demais, né? Aí eu te perguntaria, como você vê hoje o andamento do PPP na escola de vocês? Hoje você apresentou uma outra atividade, então a gente vê que vocês vêm explorando várias atividades. Hoje entrou uma nova aqui, eu fico muito feliz e vendo que vão entrando outras novas, precisa entrar outras novas atividades. Daqui até o PPP, o que está faltando? Qual é o próximo passo? Né? Você tem pensado, tem discutido nisso? A Pedra Preta já é uma referência em termos de PPP. A próxima semana a Mara vai apresentar a experiência deles lá na Pedra Preta. Então, já vamos nos preparar para isso. E aí, no Iramutã, como que tu vê na Escola Júlio Pereira? O que precisa agora para essas propostas que estão se acumulando se transformarem em um PPP? Essa é uma primeira pergunta. E voltando agora para a questão do ensino médio, eu acho que, certamente, esse é um trabalho, a gente, nessa visão integrada da escola, a gente não pode separar sexto ou nono dos outros, né? Porque, na verdade, foi apenas uma visão estratégica de ver que tem muitos esforços na alfabetização inicial e no ensino médio já havendo alguns programas, esse grupo entre sexto e nono que está no meio que estava com pouco estímulo, e a ideia desse projeto foi reforçar isso. E esse dia, inclusive, olhando na licenciatura intercultural, eu vejo que muitos dos professores que fazem licenciatura intercultural trabalham do sexto ao nono. Agora, eu fico pensando, o que nós precisamos fazer no Fundamental 1? O que nós podemos fazer no ensino médio para promover esse processo integrado de formação? Eu acho que talvez esse seja o próximo passo, né, para todos do projeto, como ampliar o alcance para esses outros níveis, sendo que ainda temos muitas deficiências na alfabetização inicial, ainda temos muita deficiência ou carência na alfabetização científica, a gente vê as dificuldades que o aluno tem quando sai de ensino médio, na leitura, na escrita e na matemática básica, né? Então, os desafios ainda são muito grandes. Então, a segunda pergunta seria um pouco o que vocês estão discutindo, o que a gente pode pensar para reforçar de primeiro, ou até o pré-escolar, que hoje em dia tem pré-escolar também, e o ensino médio, né? Porque temos focado no sexto ao nono, mas vocês trabalham integrado com o ensino médio e de primeiro ao quinto. Então, o que poderíamos fazer para fortalecer o conjunto da escola? Essas seriam duas perguntas. Então, professor, o desafio dos professores hoje com relação ao PP da escola é justamente a sistematização. Nós já temos um leque, né, de informações, né, de formação até profissional como professor, com formação em pedagogia, com formação em geografia, hoje com formação na licenciatura intercultural, que vai a linguagem de comunicação, né, CA, e também ciência da natureza, CS. Eu vejo que o momento agora é os professores da escola, né, a equipe
da escola sentar para poder avançar na questão da sistematização, que é o que está faltando. Porque nós já temos experiência das atividades, nós já temos um método, né, a ser trabalhado, nós já temos, na verdade, orientações teóricas, né, de qual autores nós seguirmos. Então, praticamente a gente tem agora como é que diz? Temos tudo, né, para poder aprovar esse PP esse ano, e que vai ser preciso realmente uma dedicação dos professores na coletividade para poder sistematizar que, onde nós vemos, uma grande parte, né, já foi sistematizada pela própria comissão que tem trabalhado na organização do PP. Mas a preocupação seria justamente nessa questão, né, de desenvolver as atividades, não só deixar no papel, entendeu? Então um dos desafios seria basicamente uma dedicação mesmo dos professores, tirar um tempo, um período de 1 semana, 2 semanas, para poder concluir a organização do PP. Porque a grande dificuldade era essa antes, né, que nós não tínhamos uma linha de pesquisa, né, um método mais específico para ser trabalhado, porque o que valia antes era a ideia dos professores, né? Muitos traziam a ideia, por exemplo, de dinâmicas como o curso do pró-infantil, pró-formação, o próprio magistério, né, que tem sido uma parte também fundamental na organização aí da língua materna, principalmente. Então, o magistério ele tem sido fundamental nessa organização, né, do conhecimento também, da formação de liderança, tudo mais. Então, eles colocam, né, essa visão. E os alunos hoje eles começam a participar dessa como é que diz, eles fazem sugestão, né, de como eles querem a escola. Por exemplo, hoje a maior parte dos alunos que participam do movimento, eles colocam, né, as reivindicações deles. Não, professor, a escola tem que participar do movimento, a escola tem que acompanhar o Estuchal, a escola tem que mobilizar os alunos quando, por exemplo, é uma luta coletiva, né, uma mobilização, né, os alunos querem ir. Então, isso aí deve estar também inserido no processo onde o professor, às vezes, ele tem se preocupado mais com o conteúdo. Então, um dos desafios também é saber lidar, né, explorar esses conhecimentos e poder associar os conteúdos que ele quer passar no dia a dia, porque o professor de matemática, por exemplo, ele fica muito preocupado com relação ao conteúdo, né, a ser repassado, que é o conteúdo do ensino médio. Então, quando uma turma de alunos sai, por exemplo, para um movimento, ele acha que ele está perdendo, porque ele não está explorando aquele conhecimento que está lá inserido, né, naquele momento, naquela reivindicação, naquela situação que acontece, né, como a maioria dos professores aqui sabem e participam. Então, esse seria, né, o desafio a ser organizado dentro do PP, né? Mas os professores começam a entender que a escola indígena, ela só pode chegar a um ponto, um objetivo qualitativo, né, uma situação, de certa forma, vamos dizer assim, alcançar o objetivo fortalecendo principalmente a questão, né, do movimento indígena, que é o que tem movimentado, né, que é o que tem amparado as escolas em suas comunidades, nas comunidades. E, inclusive, um comentário hoje, por exemplo, só está sendo possível a gente enxergar os nossos alunos chegar no nível superior, na medicina, na engenharia, justamente através, né, dessas vagas que tem para indígena na universidade. Então, que é fruto do movimento, né? Então, isso aí também deve ser alinhado dentro de um PP que vai regulamentar a dinâmica, o processo de ensino desde os anos iniciais, que é o pré, né, que é o primeiro ano, o segundo ano do ensino infantil, o primeiro ano e ao 9º ano e o ensino médio. Então, de certa forma, a gente precisa, né, priorizar, de certa forma, um alinhamento dessas modalidades de ensino. E a segunda pergunta com relação se não me engano, a questão como é que chama? Da organização, né, dos professores, do alinhamento também na questão pedagógica, nós estamos, assim, por exemplo, quando se fala da formação dos professores, hoje a IED, né, está na comunidade Iramutã, o Claretiano está na comunidade Enseada, e mesmo assim ainda temos, né, grandes dificuldades com como manter, né, os próprios estudantes, né, nesse estudo. Então, eu acabei esquecendo, professor, a fundo, né, de forma específica qual foi a segunda pergunta, mas
é basicamente essa questão, né, que a gente tem para trabalhar na parte aí do conhecimento, né, da parte dos alunos, certo? Então, professor Maxine, né, não sei se consegui, né, responder, claro, a sua pergunta, mas basicamente seria essa minha visão hoje, né, do conhecimento aqui dessa equipe da escola, né? A gente tem vivenciado aí nas reuniões, por exemplo, os anseios dos professores que querem também, né, participar, que querem fazer parte, e isso tem nos provocado, assim, né, de certa forma, para poder, né, estimular, acompanhar, né, essa dinâmica de ensino, certo? Então, basicamente é isso. Certo, obrigado. Não, muito bem respondido. Mas alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Está aberto para participações. Mas alguém se habilita a fazer alguma pergunta ou algum comentário? Nós temos aqui alunos do curso Licenciatura Intercultural, temos bolsistas da residência pedagógica, temos alunos da pós-graduação. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa ou fazer algum comentário? A gente tem visto que nesse último tempo está havendo um debate bem intenso no Brasil, embora um pouco escondido ainda, não aberto o suficiente, sobre a questão do currículo, né? A OPIR tem uma comissão que está discutindo o currículo do ensino médio, o currículo das escolas indígenas, e é um debate, uma preocupação nacional, sobretudo depois da nova BNCC, da reforma do ensino médio, que vem se discutindo, se implementa, não se implementa. A gente vê um debate nacional sobre o currículo, e que é um debate muito importante, que está pendente nas escolas indígenas. Eu queria ressaltar que essa proposta do método indutivo intercultural, na verdade, está colocando um debate sobre currículo. A gente começa com uma atividade, temos dado ênfase, e talvez essa seja uma crítica que a gente possa fazer, nós temos focado muito nas atividades sociais, mas, na verdade, o que nós estamos propondo é uma forma de reorganizar o trabalho da escola, onde o calendário socionatural pode ser uma base para um calendário escolar, e as atividades ao longo do ano ser base para o planejamento pedagógico. Não todas as atividades, e aí cabe cada escola aí fazendo uma seleção de atividades que pode trabalhar por nível, né? Por modalidade ao longo do ano. Então, se a gente for olhar com calma, tanto o calendário socionatural como esse planejamento de atividades ao longo do ano, é uma proposta curricular. E atender de uma forma bem direta esse anseio das lideranças indígenas de ter um currículo próprio, de trabalhar a realidade, de trabalhar na língua. Talvez a língua indígena seja algo que ainda a gente precisa aprofundar mais, né? Sobretudo que estamos na década das línguas indígenas, o trabalho do calendário é um prato cheio para trabalhar a língua e a cultura indígena, na verdade, não trabalhando apenas língua, mas língua e cultura. Então, queria chamar a atenção a todos que o que queremos discutir no fundo, é o currículo. Tem um componente político que se refere à leitura que se faz da educação escolar indígena. Eu venho colocando aos alunos da licenciatura intercultural que nos estágios de TCC, nos estágios e no TCC, precisa vir esse debate também, né? Como nós vemos a educação escolar indígena, a gente discutir no TCC quais são os limites, as dificuldades da educação escolar indígena. É possível fazer uma educação intercultural? O que precisa para a gente realmente ter uma escola intercultural, né? Quais são os limites dessa interculturalidade? O que é possível, o que não é possível? Esses são debates profundos da educação e são debates de currículo. Então, na verdade, a gente às vezes vê esses trabalhos, como agora o Márcio colocou, de atividades pontuais, mas é um debate que está colocando em xeque, em questionamento, o funcionamento da escola. Como reorganizar os conteúdos da escola, como reorganizar
os conteúdos escolares, como trazer para dentro da escola os conhecimentos indígenas, né? Como buscar fazer essa articulação e contraste entre esses dois mundos de conhecimento. Esse é um debate de currículo, em maiúscula, né? É um debate filosófico e pedagógico e político. Então, eu reforço isso para que ninguém tenha dúvida de que é um debate de alturas, é um debate que a sociedade está querendo desenvolver. Esse dia tive uma reunião com o pessoal da Fundação Itaú, e eles sempre ressaltam a importância, o interessante do projeto, e hoje eles nos colocam assim um desafio de como a gente pode mostrar para o Brasil e para outras escolas que é possível desenvolver propostas pedagógicas interessantes, que essas propostas que estamos discutindo em escolas indígenas também podem ter eco em escolas na cidade, em escolas em outros contextos, digamos assim. Talvez não aplicado da mesma forma, mas como a gente pode mostrar que esses aprendizados pedagógicos podem influenciar outras práticas de professores em outros lugares, digamos assim. Que as aprendizagens podem ser bem mais amplas que apenas para o contexto da escola Júlio Pereira no Iramutá, mas na verdade estamos fazendo uma contribuição para a educação no Brasil e no mundo. Eu acho que isso é muito claro, e a Fundação Itaú, e eu acho que também foi a fala da Fundação Carlos Chagas, eles viram esse potencial e é por isso que eles estão nos apoiando, porque eles veem que esses debates podem trazer coisas interessantes para repensar a educação no Brasil, né? Então vejam como é um debate importante e interessante. Mas alguém quer fazer algum comentário? Estamos quase com 1h30. Se não houver mais perguntas, nós podemos encerrar hoje por aqui. Lembrando que aqui nas mensagens está o link para a frequência de hoje. Tem gente que tem me dito, olha, tenho dificuldade de abrir a frequência. É um formulário do Google Forms que, às vezes, se a internet estiver um pouco fraca, pode não abrir, mas vocês tentem depois, quando tiver uma internet um pouco melhor, ou na sede do município, ou em um horário que a internet seja melhor, vocês tentem de novo assinar a frequência. Na frequência você tem que colocar seus dados pessoais e responder umas perguntas básicas só para validar a participação no curso. Mas alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Ou já podemos ir para o encerramento? A professora Ernestina levantou a mão, por favor, fique à vontade. Boa noite. Boa noite. Só queria, assim, também comentar um pouco, acrescentar que o nosso trabalho, assim, do método indutivo é muito importante, né? Porque, assim, recebemos uma visita de uma instituição Omunga, né? Com o professor Roberto, né, que trabalha e visita a nossa escola. Estávamos fazendo aí uma oficina, um trabalho para que as meninas, né, os estudantes fossem apresentar na Feira de Ciência Estadual, e ele chegou, né, e quando estávamos fazendo também pesquisa com os estudantes fazendo pesquisa, a questão da leitura, né, ele perguntou como que era esse processo, nós apresentamos, apresentou, né, a nossa proposta de como estávamos trabalhando nesse método indutivo, e ele gostou muito, né? Professora, falhou um pouquinho o áudio. Não sei se foi só para mim, Márcio. Alguma coisa com o microfone dela, professor, acho que foi lá. Sim. Revise seu microfone, professora, como que baixou o volume muito assim. Baixou o volume? Não, agora voltou. Era a conexão, então. Pode continuar. É uma ligação que estava atendendo, mas depois eu vou atender ele. Então foi assim interessante, ele achou interessante esse nosso trabalho desse método indutivo, né? E ele falou que é muito bom esse nosso trabalho que estamos fazendo, é uma experiência, como o senhor falou, a nível assim do Brasil, mas essas escolas indígenas desenvolvendo essa proposta pedagógica, daí surgiu o currículo, né? E é assim, só falar que estamos já levando o nosso trabalho, nossa experiência para o Brasil, digamos assim, através desses parceiros que querem firmar aí
esse parceria no trabalho, né? Dessa forma aí. Então, assim, é interessante, são desafios, né, que nós estamos enfrentando, mas é construindo, né? O importante é que estamos construindo o nosso PP, o nosso currículo, de acordo com a realidade das nossas comunidades, dos nossos estudantes, e, assim, para valorizar mesmo o conhecimento indígena, que é tradicional, conhecimento da comunidade, conhecimento escolar, né, andar todos juntos, né, assim, lado a lado, paralelo com os conhecimentos científicos e nossos conhecimentos. Isso é interessante o que o senhor abordou aí, professor Maxine, a questão da cultura, identidade, né, e focar muito nisso no nosso PP, para que não tenhamos, assim, problemas mais tarde, mas é construir com a participação mesmo dos estudantes, essas atividades que vêm sendo desenvolvidas, como o professor Márcio colocou, os alunos, eles trabalham com aquela afetividade quando vão fazer a prática, e vão pesquisar nos livros, o que a gente está sendo estudado na prática, eles vão tendo essa interação. Então, isso é muito importante, né? Como eu estou falando, recebemos essa visita dessa instituição aí, da Omunga, né? E ele disse que estamos trabalhando de acordo com o que o Brasil precisa pensar um novo método, um novo currículo indígena mesmo, né? Então, é mais isso que eu gostaria de colocar, né? Que nosso trabalho, com certeza, vai avançar e nós teremos o nosso currículo, nosso PP indígena, de acordo com os anseios aí das nossas lideranças, né? Das nossas comunidades. Mas era isso, eu agradeço pela atenção e uma boa noite. Muito obrigado, professora. Mas alguém quer fazer sua colocação, alguma pergunta? Bem, então, Márcio, talvez você pode fazer suas considerações finais, retomar alguma questão que queira comentar e vamos para o encerramento. Ok, professor Maxine, também eu agradeço pela oportunidade, né? Nós estamos no processo de pesquisa, de avanço das ações, por mais que nós tenhamos experiências já, né, fundamentadas aí e organizada, a cada momento que a gente vai explorar uma atividade, tem coisas novas, né, novidades, isso faz com que a gente continue a ver, né, que realmente o método tem sido uma proposta muito, de certa forma, apropriada realmente para aplicar nas escolas, com o conhecimento escolar, né, com o conhecimento próprio, conhecimento escolar. Então, só fortalecer e assim, né, incentivar também os colegas, né, de certa forma, apoiar nos trabalhos que vem desenvolvendo em suas comunidades, que o trabalho é fantástico, uma vez que quando você chega ao final, por exemplo, você recebe uma premiação, né, de uma feira científica, ou é feito um convite para você fazer uma palestra como profissional, né, e como a professora Ernestina falou, né, chega alguém, por exemplo, que enxerga esse potencial do lado de fora, que não somos nós, que acabamos até mesmo passando despercebido esse potencial que nós temos nas comunidades, né, as ferramentas que nós temos, e quando chega uma pessoa e vê, né, que é uma novidade, que é algo muito importante, né, principalmente no fortalecimento da cultura. Então, só se fortalecer, né, os caros professores aí que têm trabalhado, né, que vêm trabalhando em suas comunidades com projetos como esse, que continue, que realmente lá no futuro, né, vai ter um bom resultado, né. Eu queria parabenizar aqui também a Juliane, ela sempre tem, que aqui eu coordeno como um preceptor e ela como residente, ela tem mostrado um trabalho muito produtivo, né, assim como os demais também, né, como a Márcia também, né, Márcia Ramos, então tem tido trabalho muito produtivo, né, a Charla, e aí o que é preciso a gente ter uma dedicação realmente, né, e apoio também dos professores, do gestor da escola, da gestão, e agradeço até pela parabenização, né, que a Mara me colocou mais anteriormente, e a gente vai, né, seguir nessa linha de pesquisa. E a escola está de portas abertas para receber visitas, né, a gente pode fazer intercâmbio, né, hoje foi feita uma proposta para fazer intercâmbio da escola em Boa Vista, e que os alunos, eles necessitam de estar, né,
nesses movimentos, na feira, nas reuniões, nas assembleias. Então, assim, é um processo que pode contribuir, né, com a formação na questão mesmo da valorização até do perfil de liderança, né, que é o que nós precisamos alcançar com muitos jovens. E ainda nós temos muitos jovens problemas, né, com bebida alcoólica, nós temos ainda problemas com gravidez na adolescência. Então, tudo isso é preciso, né, uma política realmente muito, muito forte, né, assim, para poder desenvolver um trabalho qualitativo dentro de uma instituição, né, inclusive repensar, né, as ações, as atividades que são desenvolvidas no processo educativo dos estudantes. Certo? Então, aqui fica, né, um abraço a todos os professores e também, né, parabenizá-los pela participação desse curso que está sendo de grande importância na formação profissional e também pessoal. Agradeço e já aqui, né, finalizo dando uma boa noite para todos. Professor Maxim, com o senhor aí. Certo, então agradecemos a presença de todas e de todos. Temos aqui nas mensagens o link da frequência de hoje. Assinem antes de sair da reunião. Vamos estar enviando para os grupos WhatsApp a programação do curso inteiro. Lembramos que esse curso começou em outubro. Convidem aos colegas das escolas para que assistam às aulas. Vão estar abertas durante todo o mês de fevereiro, para que o pessoal possa assistir às aulas e validar o curso, receber o certificado. Neste sábado, vamos ter uma reunião do Comitê Gestor do Projeto Laboratórios Socionaturais. Aí, aproveitar que tem eu vi Ernestina, Josevaldo, vi a Valdirene por aqui também. Nós queremos já começar a preparar a programação das oficinas de 2024. Então, no sábado, vamos conversar disso. E vamos avançando. Na próxima quarta-feira, 18 horas, vamos ter o próximo encontro. Nós vamos contar com a apresentação da equipe lá da comunidade Pedra Preta, que vai apresentar a proposta do PPP deles e como eles estão levando esse PPP na sequência. E na semana que segue vai ser o pessoal do Vilimão. Então, estamos avançando nesse curso, estudando juntos e fazendo troca de experiência. Agradecemos a todas e todos. Parabéns, Márcio, pela apresentação e pela indicação, né, para ser gestor da escola. Acho que isso é muito importante, até reflexo desse trabalho que você vem puxando aí. Os desafios são muito mais, estamos juntos, estamos trabalhando, estamos nos apoiando para que dê tudo certo e desejamos muito sucesso. Então, agradecemos e até a próxima semana. Muito obrigado.